Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém tem uma notícia boa? Só Eu, você. eu ouvi que dia 12 e 13 vai ter uma chuva de estrelas, chama Perseidas, vocês ouviram? Quem está no Não, interior, assim, vai ver mais. É o mês das duas luas, e uma delas vai ser azul, aquela que falam que é famosa, que você pode pedir tudo para a lua azul, né? E 12 e 13 para olhar para o céu, que vai ter essa chuva de estrelas cadentes. Lembra? Já que o Volpe não está, fazer um pedido. Será que a gente vai ver aqui? Não, ele fala que Bem eu sou muito lembrado, bem supersticiosa, lembrado. né? Ele fala, Marta é muito supersticiosa. Agora, uma outra coisa interessante que eu vi na revista Ciência, que eu gosto de ler, é que descobriram que o mel e o vinagre puro cura sabe aquelas pessoas que ficam deitadas, né? Escárias, né? Que fala. O mel com mel puro, lógico, com o vinagre básico, a mistura deles mata as bactérias daquela ferida e cicatriza. Eu estava lendo aqui. Eles fizeram uma combinação de umas pomadas de mel que já existiam com o próprio vinagre e mata aquelas bactérias e a ferida cicatriza. Qual Vou mandar vinagre? na De íntegra maçã, de para vocês vinho? verem. Não, ele fala vinagre natural, que é o que não é nada, né? É só o fermentado. Olha que É o de vinho, interessante. então, né? Eu vou mandar a reportagem para ver. Aí eles fizeram essa descoberta e estão trabalhando em cima de fazer um medicamento à base disso, né? Para não ter que usar o mel e a pomada. Mas eu achei interessante, porque eu lembrei que quando meu irmão operou no hospital, tipo o Hospital São Paulo que tem ali na Serraria, tinha um senhor lá que ele ficou um ano e ele disse que tinha muita ferida. Aí um dia mandaram ele para casa e ele falou assim, que não aguentava mais aquilo. Atropelaram ele de bicicleta e ele ficou um ano internado e aquelas feridas todas. Aí diz que um dia ele chegou em casa, não aguentava de dor, pegou sabão em pó e mandou a mulher dele esfregar com a bucha. E ele gritava e a pele ia caindo, caindo. 3 dias depois, as costas dele tinham cicatrizado. Sabão em pó. Olha isso. Que ele E sabe lavou que a e minha fez sobrinha, um peeling, Lavou. né? Foi. a minha sobrinha lavava o meu pai, ele tinha muitas caras, né? Tinha Lavou com aquelas açúcar. buracos, com sabão. Sabão, Olha. não era sabonete, sabão mesmo. Lavava, a luva lavava com sabão, Imagina a depois dor. passava com pomada, tudo. E cicatrizava. Só em É, casa ele ficava bem. Daí, quando ele ia para o hospital, aí no hospital eles não fazem é. isso, né? Aí voltava Mas as o descargas. moço me falou que era sabão em pó que ele passava. Eu Sabão. falei, nossa, que absurdo. Então o mel e o vinagre devem fazer isso mesmo, né? Porque é ácido. Ah, porque o vinagre é É, antisséptico, né? é. Então, alguma outra notícia? Eu vi para quem é aposentado do INSS, que sabe quando fica aqueles restinhos que eles não chamam vocês, né? Porque eu não sou do INSS, e depois vem, já está aberto para pesquisa do CPF, que tem muita gente que tem dinheiro e não sabe, aposentado do INSS. Mas do Viu? aposentadoria ou do Banco Central? Não, do próprio INSS. Quando você aposentou, alguma época da vida, teve um dinheirinho extra, 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 foi ficando lá, não podia tirar. Ah, E hoje, parece que teve gente que recebeu até 70 mil. nossa, vou ver. Ai, olha, Joyce, Calcula. vamos atrás. Olha, Calcula. só viu? Vamos É Só lógico, vai atrás. tem que lembrando olhar, o não que que é? eu Tem vou que olhar e fazer com usar esse todo dinheiro. mundo. E parece que quem Ó, também tinha o ô dinheiro Martinha, para. notícia boa. Eu vou falar porque o seu Volpe não está aqui. Eu li, não sei aonde, que isso foi na internet, que esse mês eram os 3 signos que iam receber um dinheiro bom. E o meu estava no meio aí, ó. O Quem meu, o sabe? meu não estava, né? Eu acho que o meu estava, sim. Que eu mandei para o meu filho. Ai, meu Deus. O Volpe briga comigo, porque eu penso assim, não é superstição. Eu penso que quando o pensamento é positivo e não atrapalha em nada, mas ele acha que é superstição, né? Então, eu vou tentar pôr o texto na tela, tomara que eu consiga. Eu minimizei, mas não sei como que. Acho que dá para pôr sim, ó. E dá para ver aí, Jorge? Tá. Tá. Tá? Tá, Só não sei tirar isso dois, aqui, ó. dois, né? É. Então, esse texto é para
para a gente ler, interpretar e pensar sempre como nós estamos diante da bem-aventurança e se nós temos algum plano de trabalho, né, para que isso venha a fazer parte da nossa vida. Então, eu começo, cada um lê um parágrafo, tá bom? Ô, Marta, clica em cima do texto. Eu acho que eu tinha que tirar isso daqui, Jorge, ó. Então, clica em cima do texto. Vê se vai. Cliquei. Ah, então não está indo. Aqui. Tá Acho bom. que é aqui, ó. Não, não, Ixi, não é não. Dá para ler. Dá? tá bom. Eu também coloquei no Word, mas eu acho que a letra aqui é melhor, sabe? Deixa eu ver onde é que fecha aqui, Jorge. Esse pedacinho, né? Agora não. Ai, meu Nossa Senhora. Eu pensei que era aqui, ó, que fechava. Ah, mas tá bom, a gente está com o texto na mão também. Tá bom. Então vamos lá. Vou começar. É o 2.2, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Está em Mateus. O fariseu que convidou Jesus a jantar em sua companhia reparou não ter ele, o mestre, lavado as mãos antes de sentar-se à mesa. E aí Jesus lhe diz: Vós outros pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Está em Lucas 11. Jorge? Vamos lá. De outra feita, respondendo à mesma censura feita a seus discípulos, chamou o povo para perto de si e assim se expressou: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que mancha o homem. O que lhe sai da boca é que o mancha. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Em nova oportunidade, como complementando a elucidação desse ponto, ao perceber que seus discípulos procuravam afastar algumas crianças que lhe eram trazidas para que ele as abençoasse, falou-lhes severamente: deixai que venham as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos 10, 13, 15. Perfeito. Deduz-se, pois, dos ensinos de Jesus, que impureza de coração não significa apenas malícia e abuso dos prazeres sexuais, mas também a vaidade, o orgulho, o interesse egoísta e outras falhas morais, cujas manchas são bem mais difíceis de remover do que aquelas existentes na superfície das coisas. Dizendo que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças, quer com isso dar a entender que, enquanto não nos livrarmos dos pensamentos vulgares, da linguagem descuidada e das ações desonestas, no sentido mais amplo do termo, adquirindo a candura, a humildade e a simplicidade personificadas na infância, não estaremos em condições de comparar a presença de Deus. Cuidemos, então, do refinamento de nossas ideias e maneiras, para que um dia, ainda que longínquo, possamos ter a ventura de ver a Deus face a face. Mateus 8.
Vai, Jorge. A pureza de coração que o Cristo consagrou como lei é uma adesão incondicional ao bem, uma vontade interior de não mais dividir o nosso coração entre o bem e o mal. A pureza interior, ordem interior ou retidão moral é uma consciência reta, ou seja, aquela voz que fala dentro de nós, foi gravada em nossa natureza por aquele que é o seu autor, que, embora não possua qualquer meio de nos coagir, decide com a autoridade de um juiz ou de um chefe. Ver a Deus é aprender a verdade, experimentar o céu e o universo tais como eles realmente são, e não de maneira distorcida, como habitualmente o fazemos. Somente pela oração, que é a prática da presença de Deus, poderemos encontrar o verdadeiro método de educar o nosso coração, a nossa mente subconsciente, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade. Bem-aventurados os que reconhecem a Deus como única e verdadeira causa e única presença e poder verdadeiro, colocando a própria vontade em todos os momentos em perfeita harmonia com a sua vontade. Realizarão eles assim a presença de Deus e a gozarão para sempre. Somente estes verão a Deus. É o livro que eu e o Jorge tiramos das nossas palestras, ó, Meditação Diária à Luz do Sermão da Montanha. E aí, gente, o que vocês destacaram no texto? Eu fiquei pensando assim, né? Eu que trabalho muito com criança, me envolvo muito com criança, a pureza do coração da criança quando é bem, bem pequena, né? Porque nos dias de hoje, essas crianças, gente do céu. Então, assim, aquela pureza mesmo, porque a criança, quando ela é pequenininha, até os 4 anos, ela olha para a professora e ela fala, nossa, como você tá bonita. E se tá feia, ela fala também, né? Essa pureza, mas eu vejo as crianças hoje, assim, muito espertas, muito mudadas, né? Pureza de coração. Vamos lá, mais alguém? Então, é interessante, né, essa abordagem. É o deixar e vir a mim as criancinhas, né? Uhum. Entende? Essa é a abordagem, né? É. Simplificada, né? Uma vez eu E li a assim, explicação. então, é isso que é interessante, né? Porque não é tão somente pelo fato, né, das crianças serem ainda inocentes, né? Mas é pela inocência momentânea que elas apresentam. E aí, para o adulto, né, não é inocência, né? Porque o adulto já passou pela É, fase da inocência. Então, para o adulto, é uma forma de você se livrar, né? Ou instiga você a se livrar dessas coisas que fazem mal para a gente, né? É, a, é o orgulho, o egoísmo, a é. maledicência, aquilo tudo que ele citou aí mais para frente, Aham. né? É aquilo que nós, enquanto adultos, nós acabamos assim, gradativamente a gente vai ali isso. Gradativamente a gente vai sendo orgulhoso, né? Tendo o egoísmo, muitas falhas morais, etc, etc, etc. Então, na medida que, que nós consigamos combater esses erros, essas falhas, nós nos assemelhamos àquela criança que ainda não está mal viciada, né? Então, nós nunca, depois de passar dessa fase da infância, nós nunca vamos ser inocentes, salvo raros distúrbios, né? Como uma criança. Então, é legal porque Jesus usa o exemplo da criança, mas
nós precisamos saber interpretar isso de forma que nós possamos ter essa pureza de coração. E E não termos... o interessante nessa passagem é que, assim, quando eu trabalhei com as crianças lá, né, na fraternidade, eu fui ler e entender. O adulto queria afastar as crianças de Jesus porque a criança incomoda, atrapalha, tem esse lado também, entendeu? E aí Jesus disse, não, deixar vir a mim, né, os pequenos, por esse olhar aí que você falou, pequeno sem vaidade, sem orgulho. Então, assim, o quanto nós também não entendemos dessa inocência, né? O quanto nós nos pegamos as coisas, ele quis dizer assim, que os apóstolos afastavam as crianças como se elas fossem atrapalhar, e que a pureza estaria ali, a pureza também deveria estar nesse ato de deixar vir a eles até as crianças. Eu li uma vez. Os dois lados, tá vendo? Esse que o Jorge falou, e mais o outro de que nós devemos fazer, porque a gente estuda aqui no Espiritismo e sabe que até os 7 anos a criança não tem o pensamento de nada, ela está mais na parte espiritual do que na parte material, e depois disso ela vem com a parte material, por isso que lá na adolescência e eu até vou falar um pouco na palestra, mais adultinho ele dá tanto trabalho, porque a individualidade dele, aquela que estava adormecida de outras vidas, vai despertar ali, se ele não tiver passado por muito amor dentro dessa família e tudo mais. É. Fala, Wanda. Então, quando o texto ele se refere ao Sermão da Montanha, né? Uhum. Tá? Então, quando Jesus diz lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Porque serão, né? E aí, baixa um pouquinho, Marta, coloca lá perdão, só sobe o título. Pulei, peraí, tô indo. É o contrário, né? Uhum. Aqui. Olha lá, então. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, também tem essa citação, né? Uhum. Porque herdarão os céus, porque verão a Deus. Então, essas duas frases, no fundo, na essência, elas têm a mesma conotação, né? Sim. Limpos de coração é aqueles que estão livres dessas mazelas. Isso, humildes. Que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, né? E enquanto nós não cuidarmos disso, nós continuamos com essas mazelas. Então, vamos dizer assim, por essas mazelas, Jesus não nos aceitaria. Porque as crianças, ele fala, deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Porque elas não têm essa maldade, elas não têm essa mazela. Tá? Então, para que nós possamos nos aproximar de Jesus, aproximar de Deus, né? Verão a Deus. Um minuto, nós precisamos nos livrar de todas essas mazelas que aparecem aí no texto. Sim. Então, é uma questão de conscientização. Se você quer ver a Deus, você tem que trabalhar esses defeitos, porque eles impedem essa aproximação para com Jesus e para com Deus, né? Sim. Quando ele fala aí, né, fariseu, né? E convida a sentar-se à mesa, né? Então, e aí quando ele fala tudo lá, eu compreendei bem isso. A criança, tudo que vocês falaram aí, né? A criança não tem esses maus pensamentos de adultério, de fornicações, falso testemunho, eles não têm nada disso ainda, né? Nem malícia, né? Ele compara, né? Por isso que ele compara as crianças. Eu queria falar também que a gente verifica assim, ó, quando ele fala dos fariseus, ele está dizendo que eles se importam mais com a matéria, né? Com a parte material, que é lavar a mão, né? Depois ele vai falar, ó, né? Escutar e compreender bem isso, que é da boca, né? O que sai da nossa boca. Então, novamente, né? Água na boca, porque muitas vezes na hora da raiva a gente fala
e o que você falou já ficou ali, já estragou tudo. Então, de novo, a gente mais preocupado com essa parte material. E isso tudo que o Jorge falou das crianças, que Jesus queria todos perto dele, que realmente a criança, ela é muito sincera, né, em falar com a gente. Então, eu acho que os 3 itens, está falando pureza de coração. Os É. 3 itens mostram bem isso mesmo. É o evangelho, bem o que a gente falou na segunda-feira mesmo, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais eu tento limpar esse coração que no mundo de provas e expiações é meio sujinho. É o que ele fala aqui, né? A pureza do coração não é mais dividir o nosso coração entre o mal e o bem, né? Entre o bem e o mal. É consagrar como lei, né? Que o Cristo consagrou como lei, né? É uma adesão incondicional ao bem, é uma vontade interior que nós. Ele fala que nós não temos que dividir nada entre o mal e o bem, tem que ser o bem, né? Não é isso? Aqui, ó. Sim. Interior, ordem interior ou retidão moral, uma consciência reta, ou seja, aquela voz que fala dentro de você. Foi gravada em nossa natureza por aquele que é o seu autor e que, embora não possua qualquer meio de nos coagir, decide com a autoridade de um juiz ou de um chefe. Então, isso tem que estar dentro de nós, né? Sim. Essa inteligência. Esse aqui é muito bom, do Meditação Diária, que o Jorge usa os textos. Trabalhar em cima da pureza do Ó, coração. outra frase também que a gente estuda sempre, a gente está sempre falando, ó. Somente pela oração, que é a prática da presença de Deus, poderemos encontrar o verdadeiro método de educar nosso coração e nossa mente, Exatamente. consciente, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade, né? A gente está sempre falando também, né? Sobre a prática, né? Exatamente, Da oração. Porque aqui a gente lembra bem aquele estudo que a gente fez do consciente e subconsciente. Está lá, né? Está no nosso DNA, está lá, mas somente buscando essa verdade, como ele coloca aqui, como a Wanda falou, essa prática de orar, pedir, é que a gente vai se ajustando. Por isso que eu estava falando para a Graça na hora que entrou, que às vezes a gente cansa, fala, tô cansado de estudar, né? Vou fazer outra coisa. Mas assim, se você perder esse fio da meada, que já facilita a nossa vida, perdendo esse fio da meada, o que será de nós? Não é verdade? Um rolo. Então, porque agora a gente está aqui, ó, está aí falando a verdade, está aí falando pela oração, vigiar e orar, e bem-aventurados que reconhecem. Aí você para com isso, o que que vai acontecer, né? Um mês de férias que a gente tirava, você já fica, né? Meio se você não está consciente de que você tem que estar ali rezando, tem que estar lendo alguma coisa, você já se perde, imagine se você deixar. E outro detalhe grande, assim, isso que você, o nosso estudo, né, para a pureza do nosso coração. Mas vocês já repararam que a gente vive num meio que só de pessoas que não põem água na boca, que não pensam para falar. A reforma é nossa, a mudança é nossa, mas, gente, para um dia, até o Jorge que está aí na chácara, só com o moço lá, com o caseiro que a gente conheceu. Quantas coisas a gente não escuta das pessoas, estava pensando nisso aqui, que teve reunião de condomínio, né, para melhorar, tal. Aí aquele dia eu fiquei observando a vizinha da frente, de baixo, as pessoas não te encontram para falar o que nós estamos fazendo aqui, sabe? De põe água na boca, olha, o que sai da sua boca, o que sai do seu coração, magoa outros. Não, a pessoa vem com esse tipo de pensamento o tempo inteiro, né? Vai no trânsito, encontra esse tipo de pensamento em todo lugar, Marta. Então, para a gente é a prova da gente pôr à prova todo o nosso ensinamento. É engraçado que eu estou participando do estudo no centro da Márcia, que eu estou frequentando lá com ela, e é tão engraçado que mesmo no estudo a gente vê assim que a turma está tentando melhorar, mas ainda não entende tantas coisas. Essa semana se leu sobre o duelo, do Evangelho, né? No capítulo do duelo, né? Fiz uma palestra dessa. Não é um tema fácil, né? Não é. Não é.
Então, foram 2 semanas já que teve leitura do duelo, né? Uhum. Aí, então, eles estavam só parados no duelo de eu puxar uma arma para o outro, para reparar Então, a honra. Aí, quando eu uhum, falei em duelos mentais, uhum, é que vem essa pureza de coração, que é você compreender, saber que, não, que isso não vai a nada. Estávamos em 19 pessoas. Só um assimilou e falou, concordou comigo. Os outros voltaram para o duelo material. uhum. Então, eu falo assim, o nosso estudo é muito bom. E até lá, eu falei, né, que eu uso duelos mentais, que eram mais próprios da nossa época, agora que aquele outro duelo estava mais distante e tal, que a gente tinha que cuidar desse. Então, só o Cláudio é que falou junto comigo. Os outros voltaram. Então, cabe na minha coisa também entender que eles ainda não entendem essa parte, É, jogar a semente. Então, até ali, a gente tinha que ver essa limpeza. Não adianta eu querer que eles entendessem não, aquilo. Hã? é, En- É, Então, aí também é, tá que a gente tem que praticar essa pureza de coração, essa caridade, sim, entender que às vezes, se o outro não está entendendo, sim. então, se você não consegue, não julgá-lo, É. não Agora, achar que isso. bacana isso que você falou, né? Eu lembro de você e da Graça, olha, eu aprendi muito com você e com a Graça. Você e a Ah, Simária. Mara, Por quê? Por quê? Eu lembro das primeiras aulas ela falando assim: olha, tirem o foco do material e pensem no espiritual. E eu não tenho aham, vergonha de dizer quando eu falo assim: o pão nosso de cada dia para mim era o pão de alimento. Tá sim, entendendo? E não foi há muito tempo, foi há 10 anos, nós estamos juntos há 10 anos. Eu já tinha 40, então, não é verdade? Então, então, quando eu vou, eu fui também né, nessa aqui perto, né, que tem um que a gente ajuda e tal, mas eu não, os estudos à noite eu acho perigoso, ainda mais agora, vocês viram como o Guarujá tá, né? Matando todo mundo. sim. Aí, eu, Hoje foi aqui perto. um dia eu fiquei lá e escutei, e assim, só saiu deles exatamente o que você está falando. Então, hoje eu também consigo. Então, naquela época da Cimara, eu ouvia a Laudine e me incomodava a Laudine não entender. Hoje eu já entendo tudo que você falou e me coloco no lugar. Porque, assim, antes de fazer um tema para palestra, eu busco 3, 4 situações para ver se é a mesma coisa que a gente está falando. Porque aqui no texto a gente vê bem o quanto Jesus está mostrando que não é só o lado material. E a Simara e você foram duas bênçãos na vida, porque a cada aula a gente conversava o quê? Olha, hoje a gente vai falar do pão, do Pai Nosso. Então, o pão nosso. Qual é o pão na vida material? Aí é a comida. E qual é o pão na vida espiritual? É o estudo, é aprender tudo isso que a gente está aprendendo. Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu aprendi com você e com a Simara. É a caridade, tudo. Então é muito engraçado, né? E a gente está participando assim, e é muito bom. Então eu vejo nisso que às vezes podia achar que eles não estão limpando o espírito. Ah, já estão Falar lá, assim, estão ainda limpando, é? estão limpando, mas ainda tem que ir mais para ser criança. No seu Sabe assim, como tempo. entende? E a É, gente tem que, então, entender e não julgar, sim. sabe? porque eles ainda estão aprendendo, né? Está começando, né? E eu Então, acho outra coisa mais importante ainda, e o coordenador ou o participante, como você, que já tem isso, pensar como um educador. De que forma eu levo isso para clarear? Não para dizer você não entende, está errado. Como um professor em sala de aula. 10, então, 15 vão bem na alfabetização, os outros 25, você tem que ver que caminho você vai dar para que ele se alfabetize. Está entendendo o que eu estou falando?
sim, né? É isso que você fazia com a Simara. Olha, não, a gente vai pensar sempre pelos dois lados. Duelo, briga, nanana. E pelo lado espiritual, o que que seria o duelo em nossas vidas? É a nossa sim. parte, isso é caridade moral, como você falou, Então, né? mas é muito bom. E a gente vê que ser criança como nessa hora você também tem que ser criança, entendê-los e ajudar assim a dar a mão e não fazer cara de que você não Não. entendeu. Porque senão eles vão Hã? embora, né? Eles já estão ali com vontade, vamos aproveitar a vontade, né? É muito engraçado. E ver assim alegria em todas essas situações, até que você pode chegar e não ficar assim, a gratidão, que na hora eu falei, ai, que bom que eu já aprendi tanto. E não sentir assim, ah, não, essa parte eu É, já sei, então vamos tá, pular tá essa parte. Não. atrapalhando, né? E eu vou além. Então, Vocês lembram que tinha uma moça lá na fraternidade? Eu contei aqui no Guajá, que ela sentou e ela vê espíritos e tal, né? E ela falou: Eu posso ficar perto de você, que eu estou sentindo uma energia boa. Ela chama aham, Silvana, eu vejo de vez em quando, né? Nas férias eu não fui porque estava com o Pedro e tal, viajei. Aí ela falou assim: Ai, tomara que eu não tome palestra com aquele senhor que está falando, que eu tome passe com o palestrante, né? Eu estou vendo alguma coisa horrível do lado dele. Começou, ai meu Deus, eu estou vendo. Aí eu respirei fundo e falei para ela: Olha, eu trabalhava, né, numa fraternidade em São Paulo e eu não sou flor que se cheire. Eu falei, eu dei o meu exemplo. Eu também brigo em casa, dou bronca no filho, faço coisas que não são tão certas. O que acontece é que aquele irmão já está aqui, dispondo de um tempo dele para aprender. Porque ela quis dizer assim, como um palestrante que ela estava vendo alguma coisa ali, ele também é uma pessoa resgatando suas provações, suas expiações. Então, isso que você falou, Graça, é fundamental. Isso que a gente está falando aqui é de caridade moral, né? tá Não é a certo. caridade de. Então, aí a moça falou: eu não tinha pensado nisso realmente. Se ele vem toda semana, ele está trabalhando. Eu falei, então, assim como você está buscando um caminho, porque ela é uma médium muito perturbada. Como você está buscando um caminho, ele já está aqui há alguns anos buscando o caminho também. Quando eu fui convidada para fazer as palestras, eu fiquei falando assim, eu lembro que eu fui junto com o Jorge, eu fui junto com o Adilson, não, fui eu e o Adilson. Não tenho condições, imagina, eu não tenho condições. Imagina, fora. Vocês querem que eu fale de qualquer livro aí de faculdade que eu conheça, né, de educação? Mas eu não tenho condições, eu não tenho outras condições. Não, olha, veio aqui que você tem condições e você vai ser amparada. Então, essa Sim, fala do Volpe, e depois lá do seu Dorival, que o seu Dorival falou, assuma, só que você tem que estudar, estudar, estudar muito. E hoje, assim, estudando mais um pouco, a gente vê tudo o que eles falaram é verdade. Mas o nosso coração ainda está puro, no mundo de provas e expiações, lá no fundo, agora voltando na pergunta da atividade, qual é o seu plano de trabalho para ter um coração puro? É difícil, né, gente? É, sim, porque difícil. a gente vai construindo dia a dia esse plano, porque não adianta eu querer um castelo muito grande e não ter um alicerce nenhum. A gente no plano vai ser amar mais o semelhante, que aí a gente procurando ver a coisa boa em cada um, procurando não recriminar, procurando fazer cada dia melhor e reconhecer na gente se realmente a gente estava passando aquilo que a gente tinha planejado. Porque às vezes eu penso que vou ser boazinha e na hora H me sobe nos tamancos e não dá certo, né? Aí eu Uhum. fico achando que é o outro que é errado, quando fui eu que errei. Então, Não é esse verdade? aprender não é só compreender, vai além de captar, isso aqui é assimilar, assimilar. Assimilar e pôr e Exatamente. exercitar, exercitar, exercitar cada dia, né? Que a Uhum. gente cada dia tem que exercitar em todos os lugares, né? Imagina se a gente já fez a adesão incondicional ao bem. Não, Hum. não é verdade?
Sejamos Ah, verdadeiros. Estamos no caminho, mas é um mundo de provas e expiações. sim, sim, é a gente tendo um policiamento para ver se não, aqui eu passei do limite, eu tenho que repensar e voltar e passar de novo, né? Ó, para Então ser vai puro indo. de coração, É o ó. que a Marta, o que a Martinha falou, né, anteriormente. Às vezes a gente fala assim, ai, então, sei lá, pensa assim, ah, eu vou parar de estudar, não É, quero mais, sabe, fazer online, quero fazer. Mas esses momentos que a gente passa aqui, esses minutos, vamos por assim, né, 1 hora e meia, a gente aprende, porque cada quinta-feira, Recarrega cada muito. segunda-feira, é um assunto que, na segunda-feira, a Marta fez uma palestra que eu falava assim, meu Deus do céu, para mim, você sabe quando você tá sentada lá no centro, eu me vi sentada, para todos nossa, nós é é para assim mim. mesmo. Não, é para mim, mas você fica assim. Então, mesmo que é online, que às vezes o pessoal fala assim, ah, mas online você não se concentra, você se perde um pouco. Não, você se perde, às vezes você, né, se desliga um pouco, mas alguma coisa saiu daqui. É, Segunda-feira, de quinta-feira, alguma coisa você aprendeu. com E certeza. é o nosso dia a dia, você vai aprendendo mesmo. Tem hora que você tem vontade de desistir de tudo, mas também você não sabe, né? A gente já Uhum. estudou lá dos nossos companheirinhos, né? Que ficam, né? Para a gente É. desistir, não é isso que você quer, não é isso. Mas é muito importante, é o que a Marta falou, esses minutos aqui, 1 hora que a gente está aqui, a gente aprende muito. E a gente, Uhum. cada dia é uma coisa. Aí você lembra, ah, nós já falamos disso, né? Nós Nem já que falamos seja só disso. para reforçar, né? Só Reforçar. para É, reforçar, né? Muito bom. perfeito. Tá ótimo. É isso mesmo. Né? Aí É, eu eu, mesmo, né? e- Vocês quatro aqui, assim, a gente é amigo de grupo, de palestra. Eu não estou mais segura para fazer palestra. Eu falei isso para você, né, Martinha? falou, Eu ainda estou mas meio suas assim, palestras sabe? são tão boas, Ah, né, mas eu Jorge? ainda não tô ainda meio, sabe? Eu leio Com tudo, tenho certeza. os livrinhos, tudo aqui, Olha, mas leio, mas ainda não tô. E as minhas mãos ainda não tá, sabe? Ainda. não dá. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Wanda, e o Jorge vai falar também. Antigamente a gente tinha aquela preocupação de ter os quatro, porque ficava pesado. Para mim e para o Jorge não é pesado, né, Jorge? De maneira nenhuma. Então, nossa, eu acho Eu falo por maravilhoso. É uma mim. É benção. um prazer, eu consigo ler o livro todo, sabe? Para nós, eu vejo o Jorge também. É um prazer a gente estudar. Então, E uma coisa assim, você está recuperando, ainda tem a tremedeira da mão, ficar no computador muito tempo é ruim e tal. não, e eu Aquilo tô que com você tanta coisa, falou, tenho minha mãe, tenho, sabe, um monte de coisa para aham. pensar, menina. Como ouvinte, você não agrega tanto do que como estudante, sabe? Eu acho Sim, assim, aquilo que a gente já estudou, né? Parece que a espiritualidade está ali junto com você, naquele movimento, que você tem vontade de ajudar o outro, você tem vontade de fazer. Eu acho que quanto mais trabalho você tem, que nem quando o Volpe falou, você que vai organizar, e a Simara, e aí eu peguei o Jorge e a Simara, você estava na época também, eu falei, Simara, você ajuda com os livros e tal, e a Simara fez marcha e foi embora, né? Teve que parar. Eu falei, vixe, como que faz agora? Mas parece que quanto mais a gente faz, mais vem a ideia, mais vem a vontade. Eu acho que funciona assim mesmo, sabe? É, que bom, Essa Marta, que bom. da espiritualidade. Isso Graças a é um Deus. fato. É um fato. Porque, primeiro, porque você assume um compromisso, né? E aí, se você pensar materialmente, você assumiu um compromisso com o grupo, com os colegas, né? Esse compromisso físico que a gente tem de tentar abordar esses temas. Muitas vezes eu sei que fica a desejar, mas você tem esse compromisso com os colegas. Na segunda-feira eu tenho que estar com isso pronto para apresentar. Mas além disso, e muito mais além disso, você tem um compromisso com Deus, com Jesus, né? Ele está te dando a oportunidade de não só você ouvir, mas a oportunidade de você falar. E para você falar de Jesus é complicado, por quê?
as coisas têm uma profundidade muito grande. Então, esse compromisso, essa responsabilidade de tentar falar ou explicar ou traduzir ou simplificar esses ensinamentos, essas parábolas, o sentido, o significado, às vezes dá trabalho, eu tenho certeza. A Marta lê absurdamente, A tá? Marta lê Eu, muito. eu não tenho a mesma habilidade assim de ler tanto quanto a Marta. Então eu pego trechos e tal, mas para mim tirar alguma coisa eu leio 3, 4 vezes, 5, pesquiso na internet e tal. Mas o que eu queria simplesmente citar é assim: esse trabalho que nós estamos fazendo, tanto no caso especificamente de eu e a Marta, da gente fazer as palestras, quanto no caso de vocês, de estarem juntos, né, participando dessas palestras e nos estudos vocês estarem, a gente está trocando aí informações e conhecimentos, nós estamos trabalhando para Jesus. Nós estamos fazendo. Você lembra numa palestra que foi dita assim? Eu não sei se foi da Marta ou minha. O que Jesus espera de nós? Fui eu. Ele espera que nós sejamos puros de coração, É, né? Uhum. Entende? E essa pureza de coração, como é que você vai conquistar na Adquirir. medida que nós estamos já tão viciados? Não somos portanto, aquela criança inocente, né? Nós estamos talhados pelas adversidades desse mundo de provas e expiações. Tá? sim. E como purificar esse coração? Então, fazendo isso que nós estamos fazendo, a gente, esses estudos, a gente analisar, dar o seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista dos outros, tá? Tem dia que eu só quero ouvir, gente, tem dia que eu não quero nem dar opinião, eu quero Não é? ouvir, porque eu fico assim, prestando atenção no que vocês estão falando, né? O fundamento do que vocês estão falando, a mensagem, a forma com a qual vocês enxergaram aquela mensagem que está no texto, tá? Para me formar o meu próprio conceito. E isso é o aprendizado, né, É. Wanda? E, Graça, Marta. Esse é o Uhum. aprendizado, né? e Porque o que eu queria colocar também, Jorge, é que a gente acha que nós somos só 4, e na segunda-feira nós somos só 8. A Edna, até Não. anotei aqui, ó, a Edna, a Andréia, aquela Juliana que era cadeirante, tá? A Tatiana, que era irmã dela, aquele Everton, que é até amigo aí da Wanda, né? A É. Nayara, a Valéria Mesotti. Se eu não publico na segunda-feira a palestra, à noite ou na terça, elas já estão falando, Martinhas, tem como mandar? Então, veja, a própria Simara me manda no particular, dizendo, você e o Jorge estão demais. Olha, eu tenho um orgulho de vocês. Então, assim, as nossas é, palestras não ficam só ali, entendeu? Fora os irmãos desencarnados que nos acompanham, né? Então, é sim um compromisso. É claro, assim, a Wandinha com o problema da mão, tal, e toda a correria não está fazendo agora. Aí a Simara falou, às vezes eu fico assim, porque eu queria participar, mas está preocupada lá com outra situação, está fazendo outras coisas da vida dela. Mas a gente escuta, outro dia eu conversei com a Ivana, ela falou, Marta do céu, ouvi uma palestra do Jorge, meninos, temas bons, né? Vocês mudaram os temas, tal. Mudamos o tema para quê? Evangelho de Jesus, né? é, Só que a gente é, busca uns outros pontos aí, porque as nossas palestras lá, elas acabavam ficando temas repetidos, e de um tema dá para fazer 4, 5, 6, 7, 8. Mas o que que é isso? É buscar limpar o nosso coração. É isso que o Jorge falou. É. Eu acho que a gente já pode fechar, né, gente? Mais eu alguma acho que coisa, sim, né? senão não vai dar tempo. Então, eu acho que é isso, eu não dei os 10 ainda. Eu acho que é exatamente isso, o caminho é esse mesmo, que a Graça vai lá, escuta os meninos, porque, gente, se não sair de casa, fizer alguma coisa, você fica bitolado, bitolado, ficando sem tempo. Então, vamos ao encerramento. 10 minutos agora. Tá. Então, o Jorge vai cantar, eu vou pôr as vibrações, vamos fechar os microfones, aí depois eu vou fazer o encerramento e a Wanda, doutor Bezerra, tá bom?
Tá. Quanta luz neste ambiente, descendo Descendo sobre sobre nós, nós. vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.